Olá, muito boa noite para vocês. Sejam bem-vindos ao Pode Falar. Aqui a gente debate liberdade de expressão toda quarta-feira às 8 horas da noite. E você sabe, eu sempre trago um convidado diferente, pessoas com formações diferentes, que atuam em áreas diferentes, para falar sobre liberdade de expressão e outros temas, mas pessoas que eu considero interessantes para você conhecer, para você seguir, para você ler o que essas pessoas fazem. Antes da gente começar, eu quero avisar vocês que tem canal de cortes e me mandam mensagem no Insta, aqui e ali, eu perco. Pode fazer corte, postar no seu canal, ó, à vontade. Tem canal que fez, já deu 1 milhão de views e ele tá monetizando bonito lá. Eu não derrubo o trabalho de ninguém, aqui é para informação e adiante, porque este podcast é o podcast do Instituto Direito de Fala, que eu fundei para defender aí a sua liberdade de expressão. Então, o que a gente quer é que a mensagem vá adiante. O meu convidado de hoje é um homem conhecido, sobretudo, pela personalidade. Quem você conhecer que conhece esse homem não tem morno. Ou a pessoa ama, ou a pessoa odeia. E ele é um cara que não se importa em fazer média com ninguém. É uma pessoa que tem coragem. Você pode gostar ou não gostar, mas coragem ninguém nega. Trabalha já há muito tempo, é a formação dele, com gestão de dinheiro, de investimentos. E, de certa forma, quem trabalha com isso, trabalha com a leitura de todos os cenários. O econômico depende do político, vice-versa. E, de uns tempos para cá, ele resolveu abrir a boca para falar de política, dar as suas opiniões por aí e acabou ficando muito famoso nas redes sociais. Ele lê os próximos passos do mundo, mas resolveu investir em jornalismo, em comunicação, bem agora que todo mundo diz que isso aí acabou, que a liberdade de expressão está acabando. O que será que este homem quer se metendo justamente nesse vespeiro e nesse momento? Seja muito bem-vindo, Pedro Cerise. Boa noite. Obrigado, Amanda. Ai, eu gostei muito dessa introdução. Foi muito um ângulo diferente sobre mim. Eu nunca tinha pensado sobre esse ângulo. Ai, que bom! Porque você pensa em tanta coisa. É. O Pedro hoje é o publisher do Antagonista. Vocês sabem que eu trabalho no Antagonista. Aliás, tem que ver a série. Israel em Guerra. Tá entrando amanhã o 9º capítulo no ar. Ela acaba sexta-feira. Eu quero que você maratone. E depois eu volto lá com narrativas no Antagonista. Minha coluna é no Antagonista. Enfim, Pedro, o Antagonista é conhecido por jornalismo independente. Sim. E eu quero fazer para você a primeira pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui. O que é liberdade de expressão para você? Eu acho que a liberdade de expressão é você não ter nenhum medo de falar a verdade. De não sofrer retaliação ou consequência ou processo por falar a verdade. Né? Porque assim, não é liberdade de falar o que você quiser. Se você exagerar, você perde essa liberdade. Né? Deveria perder. Mas se você diz a verdade, eu acho que você não deveria ter nenhum medo. E eu acho que muita gente hoje tem medo, no Brasil, de falar a verdade. E tem medo não só pelas consequências jurídicas, eu diria, mas porque se cria todo um ambiente social que as pessoas vão se calando, né? Eu acho que assim, geral, deveria ser que a lei reflete os desejos da sociedade. Né? Existe uma evolução da lei. Né? A gente não está as mesmas regras de sempre, porque a sociedade vai mudando e vai exigindo essas mudanças. Mas você combate muito isso, né? O woke, essa coisa de atacar as pessoas pela forma ou qualquer errou o pronome, né? Isso é uma versão desse controle da liberdade de expressão. Não é legal, do ponto de vista legal, o cancelamento porque você errou uma palavra ou falou alguma coisa que todo mundo sabe que é verdade, mas você não pode mais dizer porque isso é cerceado por esses ativistas, né? E tem a lei também, né? Hoje em dia, essa interpretação freestyle da Constituição, né?
tá deixando muita gente assustada, né? E eu acho que já fez um estrago muito grande no jornalismo brasileiro, né? E eu acho que, no fundo, eu acabei sendo beneficiado. Eu acho que eu fui beneficiado por esse ambiente, né? Porque a única coisa que assim, quando eu vou conversar com as pessoas como você, como o Felipe, né, que vem para cá, eu falo assim, olha, aqui, se você falar a verdade, eu nunca vou dizer, você não pode dizer isso, né? Então, isso para alguns jornalistas, ainda é uma coisa que tem valor, né? Para alguns, né? E para outros, o valor é dinheiro, então o dinheiro muda. Mas o que eu acho assim, eu não acho que todo mundo fica mal ou ruim ao mesmo tempo. Eu acho que teve uma facção boa do jornalismo brasileiro que, em algum momento, abriu mão dos princípios para defender a democracia e a liberdade e provavelmente vai ficar sem os princípios e sem a liberdade, né? Então, a gente é aquele canto de rio que todo jornalista que quer fazer o trabalho dele pode vir para cá e será bem-vindo e pode fazer o seu trabalho. Pedro, para a gente começar com a questão do jornalismo, eu quero primeiro trazer a sua história para as pessoas, porque você é alguém conhecido numa área que para o brasileiro é meio que pecado discutir. O brasileiro não fala de dinheiro, o brasileiro não fala de como ganhar dinheiro. É uma coisa meio, vamos dizer assim, não é uma coisa corrente de discussão de um ensinar para o outro, de você aprender na escola, não é isso. Como é que você foi para essa área de fundos de investimento, de gestão de fundos, que eu acho que tem a ver muito também com a liberdade econômica individual, né? Eu acho assim, eu sou o filho mais velho de uma família de 7. Eu nasci na fazenda, morei na fazenda até os 7 anos, não tinha nem luz elétrica. Minha mãe era, na época que fazia, um professor que você fazia? Magistério. Minha mãe era professora de magistério, então aprendi a ler com a minha mãe. Eu aprendi a ler desde, tinha 3 ou 4 anos eu aprendi a ler, porque minha mãe tinha medo de eu ficar ignorante, que eu morava na fazenda. Eu cresci, meus amigos eram os peões da fazenda, né? Então, quando as pessoas falam, por exemplo, de racismo, eu não tenho racismo em mim mesmo, eu sei disso porque meus amigos eram mestiços, negros, pretos, sei lá como é que pode falar hoje, né? Não pode falar a palavra errada. Mas eu não sinto isso, né? E depois fui para a cidade e tal, mas o problema sempre foi muito... O problema na minha casa sempre foi dinheiro. Eu não tive uma infância... Minha infância foi maravilhosa, né? Mas sempre o problema era dinheiro. Então, quando eu vim para estudar em São Paulo, aí eu fiz faculdade, aí eu consegui a bolsa de estudos, eu trabalhei para pagar a parte da bolsa de estudo, eu trabalhava como estagiário, como tudo quanto é coisa. Final de ano eu era vendedor de loja em dezembro, tudo quanto é coisa para poder ganhar. Já fui manobrista, eu era manobrista. Eu já fui, não sei se você lembra do The Palace. Opa! Chique! Eu era manobrista no The Palace. Primeiro que eu gostava de carro, eu ia lá fazer um bico, e eu era um dos poucos manobristas que falava inglês, então se precisasse, fiz de tudo para poder terminar a faculdade. Terminei a faculdade e ali tinha aquelas propostas de emprego, podia trabalhar na Gessilever ou podia trabalhar numa corretora. Aí eu falei, puta, na Gessilever eu não vou conseguir, né? Eu vou ter uma vida boa, mas eu não vou. Eu queria ganhar dinheiro. E aí eu fui para o mercado financeiro, né? E o mercado financeiro é bem meritocrático, né? E você não precisa puxar saco de ninguém, né? Se você tomar as decisões corretas e ganhar dinheiro, você vai ser recompensado por isso, né? E foi ali que eu fiz minha carreira. E eu sempre achava que eu tinha que, né, empreender. Então, em 2000 eu saí na época do Banco BBA, antes de ser vendido para o Itaú, né? Tinha tido 3 anos muito bons lá. Peguei todo o dinheiro que eu ganhei e montei uma gestora.
E essa gestora foi que me fez o meu pé de meia, né? E aí, durante esse tempo, eu comecei sempre outros investimentos e um dos investimentos aí em 2020 foi o Antagonista, né? E aí a minha admiração, eu tinha uma admiração pelo Antagonista como veículo jornalístico, né? O Antagonista ajudou a mudar, e depois desmudou, mas naquele momento a gente teve uma evolução ali no Brasil, né? A gente achou que finalmente político corrupto vai preso. Aí de repente era um sonho, acabou tudo, agora quem prendeu vai ser preso. Então parece que o pêndulo foi tudo pro outro lado, né? Então foi assim que eu vim parar no jornalismo, não como investidor, não como jornalista. E eu acho que eventualmente o jornalismo vai ter que ser valorizado. É uma necessidade das pessoas, né? Primeiro tem a massificação e depois você tem a diferenciação, e eu acho que quem fizer isso direito vai sair bem do outro lado. Essa história que você me conta da sua vida, é engraçado, é muito interessante isso. Geralmente quem vem de uma origem humilde, quando ganha dinheiro, quer status para ser reconhecido, torra tudo e vira pobre de volta. É ou não é? Ganha muito. Quando ganha de uma vez, eu acho. Qual que era essa coisa? A gente é educado numa sociedade que você é educado para receber salário. Você não é educado para investir, para empreender. Você é educado para ganhar bem, não para ficar rico, que são coisas diferentes. Sim. E que as pessoas confundem. Mesmo assim, eu vejo até reportagens mesmo. Não, que tal pessoa é rica. Eu falo, gente, tal pessoa não é rica. Ela tem um salário bom, ela não tem nem patrimônio nenhum. Sim. Como que você entrou nessa cabeça de pensar esse mundo fora do vou receber salário? Com o tempo, eu fui ficando menos, mas eu era muito autoconfiante, entendeu? Eu tinha muita confiança, eu subestimava muito meus poderes, né? Mas eu achava que se você fizesse uma diferença, você ia ser recompensado por isso, né? E eu, por mais ter sido isso, eu vinha de uma família, não só meus pais, né, mas meus tios, os irmãos dele, que eram pequenos empreendedores. Eles eram pequenos empreendedores, cresceram muito ao longo do tempo. Todos começaram muito pequenos lá e hoje têm uma vida super boa, empreendendo nos seus próprios negócios, né? Então, tinha uma mentalidade. Também, dentro desses próprios, tiveram professores empregados super bem, professores universitários, pesquisadores, doutorados, livres docentes, tudo. Uma cultura de todo mundo tinha que estudar. Essa é uma coisa assim básica. Olha, a minha mãe e meu pai, eles formaram 7 filhos em faculdade da fazenda. Minha mãe parece que assim, e até hoje a minha mãe ajuda a pagar a faculdade de medicina da neta dela. A faculdade de medicina é caro. Então ela até hoje, minha mãe tem 70 anos, meu pai trabalha e ajuda a pagar a faculdade de medicina. É uma missão dela estudar, né? Porque ela acha que isso é um tesouro que ninguém nunca vai ser capaz de tomar de você, porque aparentemente isso está cada vez mais verdade. Então, mas eu tinha dessa, não, eu sempre trabalhando, falei assim, não, o dia que eu fizer isso para mim mesmo, eu vou ganhar mais, né? Mas você tem que abrir mão de segurança, né? E segurança é um veneno, entendeu? Segurança, a busca pela segurança, ela pode te... Não que a minha mãe não quisesse, eu, por exemplo, minha mãe tinha muito medo que em algum momento a gente não ia conseguir mais estudar, alguma coisa. Quando eu fazia o colegial, a minha mãe me mandou num curso noturno de técnico em contabilidade. Então, se eu terminasse o terceiro colegial, eu podia ser técnico em contabilidade. Isso me serviu muito, né? Eu tenho essa capacidade de partidas dobradas, que é uma coisa muito básica, mas que funciona muito no mundo, né? E que o dia que os políticos ou as pessoas entenderem que
das partidas dobradas, você vai... É muito mais fácil você entender, né? Que tudo que um gasta, o outro poupou. Tudo que... Se o governo gastou, quem é que está pagando? Não existe almoço grátis, né? Então, acho que essas coisas foram muito importantes nessa formação. Mas também teve essa formação de que, apesar de a gente ser simples, a gente era... Olha, a forma de crescer é você fazer você mesmo. É interessante isso, porque você já vem dessa base familiar de querer que estude. E, na verdade, quando a gente está falando de opinião, se você não está, vamos dizer, quando você está seguro financeiramente, exercer a liberdade de opinião é mais fácil, não é? Não, eu acho que é muito mais do que isso, sabe? Assim, se você pensar assim, o que o dinheiro traz? O que o dinheiro traz de verdade para você? Assim, tem vários estudos que mostram que a partir de um certo nível a felicidade marginal do dinheiro é mínima, certo? A diferença de felicidade de uma pessoa que ganha 20 mil reais por mês ou que ganha 100 mil reais por mês é mínima. Tem muitos fatores que praticamente tornam essas pessoas praticamente do mesmo. Você cumpriu tudo o que você precisa, é isso. Mas a liberdade para fazer o que você quiser. Eu estou falando sinceramente, trabalhar ou não trabalhar. Morar no país que você quiser. Morar no tipo de casa que você quiser. Levar o estilo de vida que você quiser. Isso custa dinheiro, né? Então o dinheiro, ele te traz liberdade. E isso é uma coisa que eu vi isso muito acontecer. As pessoas, no final, elas confundem o meio com o fim. O dinheiro, para mim, ou para qualquer um, nunca deveria ser um fim. O dinheiro é um meio para fazer alguma coisa. É isso, né? Ele serve para uma transação. Ele não é um objetivo. Eu quero morrer com um videogame, né? Eu quero com a maior quantidade possível de dinheiro. Você morrer com dinheiro no banco, é meio inútil isso, vai. Mas meus filhos... Mentira. Essas pessoas que falam que está trabalhando para os filhos e para os netos, é avareza mesmo. Isso aí, o cara ele gosta de juntar grana, entendeu? E aí quer, sei lá. Então, e aí algumas pessoas, assim, no fundo, elas... O dinheiro, para mim, é um meio para você ter liberdade, mas algumas pessoas acabam virando escravas do dinheiro e perdem a liberdade de fazer tudo o que elas querem para conseguir dinheiro, que é absolutamente nonsense. Então, uma coisa eu te digo, mano, eu tenho várias histórias em várias coisas que eu faço. E eu não vou morrer sem história para contar. Então, e essas histórias custam dinheiro, né? Então, acho que esse é o objetivo, entendeu? Você está me falando agora uma coisa tão engraçado. O ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, a gente quando eu trabalhei lá, virei grande fã, porque o humor meu e dele é muito parecido. E ele me falava isso que você falava. Ele falava assim para mim: filha, as coisas que importam na vida são aquelas que quando tiver todo mundo na UTI, a sua história é melhor. Ele falava assim, o resto, você nem se importa. O que importa é o seguinte: quando estiver acontecendo uma coisa, você pensa, eu vou conseguir nisso aqui uma história que eu lá na UTI, naquele campo de iguais, todo mundo fala, pô, essa viveu ou não? Exatamente, né? E às vezes, quando eu vou tomar algumas decisões, eu fico pensando assim, puta merda, eu devo fazer isso ou não devo fazer isso? Eu devo fazer isso ou não devo fazer isso? Né? Aí eu penso assim, peraí, no dia que eu estiver no meu leito de morte, eu vou olhar para esse dia e falar assim, não, você deveria ter ficado mais 2 horas trabalhando no escritório ou não? Eu acho que eu não ia ficar 2 horas fazendo no escritório, né? Eu acho que não. Então, isso é um critério. Eu deveria fazer isso ou não, né? E eu vejo gente fazendo besteiras que elas sabem que vão fazer besteiras e um dia elas vão se arrepender de ter feito aquilo e fazem, porque parece que elas... eu tinha que fazer isso. Eu não entendo muito bem, mas... E também, olha, todo mundo erra o tempo todo, né? Mas eu acho que esse é um critério bom do Marco Aurélio, né? Um dia que estiver na UTI, quem é que vai ter a melhor história? Entendeu? Esse é um bom negócio. Eu quero ter uma história boa para contar. Agora, para isso, precisa coragem.
que isso é uma coisa que você tem. Você acha que coragem as pessoas desenvolvem ou tem algo de inato nisso? Porque, assim, das pessoas que a gente conhece, você divide numa linha muito clara quem tem coragem e quem não tem. Uhum. Olha, eu acho que isso vem... Também eu acho que tem... Eu não sei se isso é inato, mas eu acho que é muito mais aprendido, sabia? Olha, eu já apanhei muito na vida, Sim. mas eu nunca corri. Porque era vergonhoso correr. Apanhar, olho cheio, nariz, todas essas coisas. Isso aí são cicatrizes da guerra, você ostenta com orgulho, entendeu? Agora, correr, afinar, não dá. Entendeu? Eu assim... E, óbvio, você não precisa ir atrás de batalhas perdidas, ou, né? Mas eu acho que em alguma coisa, se você não mantiver, o que sobra? O que é você? Se quando um cara ou se um cara maltrata ou alguma coisa perto de você, você não toma atitude nenhuma, né? Eu lembro uma vez, olha, eu estava começando, aí eu tinha comprado um Passat TS. Mas era bom. Bom, Passat TS. Pô, Passat cara, TS era o au já. Era o au. Tive que financiar uma parte do Passat TS e tal. E eu tava indo pro escritório. Aí eu tava parado assim no trânsito, tinha um espaço que não cabia entre dois carros, um semáforo. Veio um cara numa Kombi, passa do lado da Kombi assim e arranca o meu retrovisor, arranha toda a lateral do meu carro e tal. Aí para ali na frente e fala assim, pô, e aí, você não vai pagar? Ele fala assim, ele chegou assim, ih, playboy, isso aí é cada um com o seu, playboy. Eu peguei, é assim, eu peguei, entrei no o cara olhando com aquele sorriso no rosto, assim, tipo, não tinha acontecido nada na Kombi dele. Eu peguei, fui lá na frente, dei ré, bati na frente da Kombi dele, dei ré, bati na lateral da Kombi dele, bati 3 vezes na lateral, saí com o para-choque arrastando, destruí meu Passat, mas fui tranquilo, dormi super bem naquela noite. Entendeu? O cara, depois, ele tava me olhando com uma cara de espanto, né? Assim, então eu falo assim, isso é uma coisa assim, olhando, até hoje, eu acho que eu vou viver alguns minutos a mais na vida de não ter passado aquela raiva, levado aquela raiva para alguns dias que aquilo ia me corroer. Não estou recomendando que as pessoas façam isso, mas às vezes, se as pessoas, quando afrontadas, não reagirem, né, elas vão ter uma vida amarga, né? Eu acho que isso é muito triste. E tem um ponto também que a pessoa, às vezes, quando afrontada, ela não reage porque ela tem a convicção de que a afronta para. Eu tenho na minha cabeça que se você não reage, a afronta piora. Olha, eu tenho uma experiência muito sobre isso, sabia? Eu demorei muito para crescer. Sabe aquele moleque com 15 anos não tinha crescido? Eu era isso, eu era o menor cara da sala. E quando você é o menor cara da sala, todo buller vai em cima de você. Sim. Mas todo buller que mexeu comigo só mexeu uma vez. Eu apanhava e eu desenvolvi tecnologias de mexer com buller. Muitas, assim. Era difícil. Entendeu? A principal era morder. Quando o cara era muito grande, não tem como você brigar com um cara maior. Mas se na hora da briga você abraçar ele e morder, você vai ver um cara grande, gritando, chorando, me larga, me para. E a hora que todo mundo se separa, quem perdeu? Quem gritou e quem chorou, né? Então, era isso. Então, e uma vez que você faz isso, ele nunca mais mexe com você. Então, talvez... Então, eu vejo isso, né? As crianças hoje são muito protegidas. Eu acho que a gente deveria deixar um pouco, sabe? Você consegue fazer isso? Porque eu tenho filho, eu acho igual, mas eu vejo neles até assim um espírito diferente do que a gente tinha. Te exemplifico.
o meu tem 12. Eu tenho uma amiga que tem filhos na casa dos 20. Ela passa o telefone, bate a boca com a filha dela, você não vai sair hoje. Aí eu já, bom, então você tem que ir pra sua casa. Aí ela, que pra minha casa? Eu falei, e que ela vai sair? Ela, meu amor, não vai, eles não são a gente. Não vai. Se ela falou que não, vai xingar, vai reclamar, vai pra rede social, fazer textão e não sei o quê, mas não vai sair. E, por exemplo, meu pai chegou a pôr grade no quarto. Tá vendo? A gente arrumou uns namoradinhos pra serrar a grade, ficar no lugar pra sair. Mas é isso. Eu não, E a gente não não. Era outro. Eu não sei, existia uma coisa mais desafiadora que eu não sei se a gente protegeu eles demais na primeira infância, eles perderam. Eu não sei o que é isso. Eu também não sei. Mas eu assim, olha, uma vez que eu tive uma experiência com meu filho, estava sofrendo bullying, eu falei, vai lá, conta pra professora. Você já contou? Já. Ela já falou com ele? Já. Ele continuou fazendo? Sim. Então eu falei pra ele, olha, a próxima vez que ele fizer isso, você pega e dá um murro no nariz dele. Só um murro no nariz dele. Ele pode te bater, ele pode fazer tudo, mas o dia que você der um murro no nariz dele, ele nunca mais mexe com você. Aquilo mexeu tanto com ele, né? E eram os 2 irmãos, né? E aquilo mexeu tanto com ele que ele mudou a postura em relação ao garoto. Quando o garoto começava a mexer, ele já ficava se preparando. Ele já mudou a atitude em relação ao outro de não ter medo. E o garoto nunca mais mexeu com ele. Foi só a confiança, não precisou mais fazer. Então eu acho que essa coisa assim, não faz, a violência não resolve nada, a gente não faz isso. Cara, o ser humano não é assim, os animais não são assim. Então, quando vejo esses caras que ficam na internet e se acham assim, o máximo, o Putin é um assassino sanguinário, temos que tirar o Putin. Tell me something I don't know. Né? Agora, falo o seguinte, todo mundo sabia disso. Entendeu? Quando vocês mexeram com ele, vocês sabiam quem era o Putin. Quando vocês fizeram vocês tiraram um puppet em 2014 e botaram o puppet de vocês sabiam que isso ia acontecer. Quando vocês quiseram botar a Ucrânia ele disse que ia fazer se vocês colocassem. Tem historiadores lá contando, olha, em 2019 foi avisado, em 2019 estava marcada a guerra. Eles já sabiam. E aquilo era do interesse do Biden, do Hunter Biden, que era assessor lá dos caras todos. Não, aquilo juro, é staged, é armação tudo que está acontecendo. Quem finge surpresa é hipócrita. Agora, é tão legal, né? Salvar o mundo botando uma bandeirinha da Ucrânia depois do seu nome nas redes sociais. Isso para mim é aquele... mostrar virtude. Isso é uma coisa para mim disgusting. O cara que olha, eu nunca matei um passarinho. Eu já matei passarinho. Mas desculpa, eu me arrependo disso. Mas na época todo mundo matava, eu matei. Mas eu não fico dizendo aí. Que pena. Óbvio que isso não acontece, mas hoje em dia eu não defendo que isso aconteça. Né? Muitas coisas eu mudei, né? No jeito que a gente tratava, né? Assim, homossexualismo, essas coisas. Hoje eu acho que estava errado mesmo. Foi uma evolução disso. Agora, você virar disso para qualquer coisa, se eu errar teu pronome, se eu fizer isso, aí já é o outro cara vindo para cima de você, oprimindo você, e você, não sei de onde vem essa culpa, fica, né? Perde a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de se comportar. Isso tá aí, né? Parece que os opressores sempre existem, né? Eles só mudam de lado. Então, aparentemente, é isso que está acontecendo. Hoje, eu diria que um homem branco é um dos caras mais oprimidos no mundo ocidental. Você está falando isso, você sabe que agora, antes de entrar,
me mandaram um negócio, porque todas essas coisas de exagero ou que principalmente quando entra na lei, a galera vai me mandando os prints, documentos, não sei o quê. Uma equipe prestando aquela documentação para pegar dinheiro da Lei Paulo Gustavo num projeto cultural. A primeira coisa que tiveram é um parecer desfavorável porque a equipe era composta majoritariamente de homens brancos cis. Sendo que isso é completamente ilegal. Mas não pode, né? Então, Você não pode discriminar ninguém por nada, né? sim, e aí mandaram. Porque, na realidade, a gente vive uma situação em que, por exemplo, você fala dos avanços. A gente teve, eu sou mulher, os avanços de quando eu era menina para hoje, agora está retroagindo um pouco, né? Porque tem esse apagamento da mulher, não é mais mulher. Mas... O esporte, meu Deus do céu, tá uma pena o esporte. Sim, mas assim, a vida que uma mulher pôde ter não é a que na minha infância era a nossa perspectiva. Sim. Os homossexuais, muito mais. Muito mais. Muito mais. Muito mais até do que mulher evoluiu para eles. Para negros também. Porque piadinhas que eram comuns, Não pode, não sei o quê, acabou. Acabou. E assim, não é que acabou, mas isso foi uma evolução. Dessa forma como isso é feito agora, para mim é muito difícil ver qualquer perspectiva de evolução e vejo gente ficando com raiva e retroagindo. Como é que você vê esse cenário que a gente tem agora? É possível ainda avançar direito com essa patrulha? Sabe o que eu acho? Isso daí, para mim, é tudo expressão de um mesmo fenômeno, opressor-oprimido. Né? Quando você... os atos não importam mais. Né? O que você faz importa menos que quem faz com quem. Então, se assim, as coisas que são ditas em relação a alguns grupos, se você substituir aquela palavra, por exemplo, vamos imaginar uma coisa muito simples, aquela que eu acho que para mim foi sabe, um desses momentos históricos onde você a partir dali começa a caminhar no sentido oposto? Tomara foi aquela audiência no Congresso com Harvard, sobre o que estava sendo dito no campus sobre os judeus, e que a senadora perguntava lá, as reitoras, né? Perguntava para as reitoras se aquilo não feria o princípio, as regras de convivência de Harvard. Do MIT, que tinha uma outra. Bom, super, né? Faculdade super assim. E aí elas dizem, depende do contexto. Cara, como assim? Você tá pregando o extermínio de judeus. Você está pegando do rio para o mar, ou seja, limpa todos os judeus naquela faixa, né? Isso não depende de contexto. Isso claramente. Agora, para ficar fácil isso, era você trocar judeus por negros, por gays, por qualquer desses grupos que são oprimidos, né? E aí você vai ver que seria um escândalo, seria cláusula sumária para expulsão de qualquer um que falasse aquilo. Então, ou seja, não é o que se diz, é quem diz sobre quem, ou quem faz sobre quem. Né? Isso é uma relativização do ato. Se você quer igualdade, as ações têm que ser tratadas de forma igual. Né? Isso claramente não é. Então, eu acho que isso tem muito a ver com a mentalidade da esquerda de quem tem e quem não tem. Né? De que o capitalista é o opressor e o trabalhador é o oprimido. Óbvio, eu concordo que isso começou muito assim. Mas a gente vive hoje num lugar numa sociedade com muita flexibilidade. Né? Vai alguns rincões no Brasil. Quem é que é oprimido no trabalho e permanece oprimido no trabalho muito tempo no Brasil? Você tem a opção de sair daqui e ir para outro lugar. Em outros lugares, você trabalha no que você quiser, de onde você quiser. Então,
tá um pouco antiquado essa coisa, né, exploradora. Então, mas ainda se permanece. E isso foi transferido de oprimido, opressor, para branco, negro, homem, mulher, todos esses subgrupos. E o que as pessoas fazem não importa mais, mas é quem faz com quem. Né? Então, aquela história, né? Não existe, um negro nunca vai ser racista. Um preto nunca vai ser racista. Mas essa definição é uma definição dessa seita woke aí. Sim. Isso aí não tem nenhuma... Inclusive, eu vejo... Mas isso que você está falando é aflitivo por quê? Isso é o tal do racismo estrutural, que as pessoas usam como se fosse uma explicação de um fenômeno. Ela é uma teoria crítica que não é aceita como ponto pacífico nem na área de estudo dela. E a gente tem hoje decisão judicial falando de racismo estrutural. Mas então, mas essa decisão judicial, você concorda que se isso se repete, isso vira a lei? Exato. Né? Por quê? Agora, essa decisão judicial, ela foi uma. E ela provavelmente foi reflexo de uma expressão de um grupo sobre aquela decisão. Mas ela tem que se repetir várias vezes para que isso se torne a lei ou a regra geralmente aceita. Né? Então, tomara que não se propague muito isso. Né? Mas, senão o mundo vai ser... Eu acho que vai inverter. Né? A gente vai passar um mundo onde oprimidos e opressores vão trocar de papel. Né? Porque você está permitindo atitudes opressoras dos que hoje se colocam como oprimidos. E aí, isso que você está falando de dividir entre oprimidos e opressores é de uma simplicidade intelectual. Assim, é fácil. E a propaganda do Dolinho, né? Simplicidade intelectual. Porque todos os seres humanos são oprimidos em alguma medida e opressores em outra. Uhum. Todos. Uhum. Não escapa. Você pega a criança lindinha da sua casa que você ama, às vezes ela está sendo oprimida sem você saber, mesmo você protegendo, e ela está oprimindo outros e você não sabe também. E todo mundo tem isso. Porque se você pensar de uma maneira, vamos dizer, porque o trabalhador, ele é oprimido, não sei o quê. E, de repente, ele oprime a mulher dele porque ele quer ser... E, de repente, a mulher dele, que é oprimida por ele, discrimina o outro religioso. Sempre vai ter. Porque os seres humanos são complexos. Mas quando você tira essa complexidade, você estabelece o autoritarismo, né? Sim. Porque o que não se julga mais é o ato, mas quem pratica e quem está do outro lado. Assim, obviamente a história é contada pelos vencedores, né? E a gente nunca vai saber quem vai ser o vencedor do capitalismo versus comunismo versus socialismo. Então, esse argumento de que o comunismo não funcionou porque ele nunca foi implantado, né? Até hoje, todo mundo errou na implantação, é bem bacana. Já estão 100 e poucos anos e ainda não funcionou, mas aguarde mais 72 horas que vai começar a funcionar. Né? E às vezes a gente começa a ver, e é tão bonito de ver isso, que os pensamentos extremos, eles se aproximam muito. Ontem, o presidente Lula disse uma frase que as empresas devem servir aos interesses do Estado. Como é que era a história? Que a Vale não é a dona do Brasil. Então ela... E ela não é dona do Brasil, quer dizer o quê? Que ela tem que fazer o governo manda? Basicamente o que ele disse, né? E essa frase é ipsis literis a frase do Mussolini. Uhum. Tem a frase lá em italiano, que fica bem mais chique, né? Que ele fala isso, que as empresas têm a liberdade, mas todas têm que servir o interesse do Estado. Aí também vem mais uma menção que está muito parecida. Depois que o Lula falou aquele absurdo que ele não falou Holocausto.
Não, Pedro, isso aí é uma maldade sua. É maldade. Porque uma assim, interpretação. ele não falou sobre Netanyahu o interpretou as palavras. interpretou O errado. Netanyahu interpretou o português errado. E, ele não falou a palavra holocausto, ele falou só do que o Hitler fez com os judeus, que como nós sabemos, tem nada a ver, nada a ver com o holocausto. Nada. Foi um nada erro, a ver. um erro de interpretação. Não é o que o Hitler fez com os judeus, não tem nada a ver com o holocausto. Gente, que erro, não. E aí foi lá o outro, porque a extrema-direita maldou essa fala. Ele só falou sobre o que o Hitler fez com os judeus. Nada a ver com o holocausto. Mas, assim, mas o pior não foi isso. É que toda a claque disse hashtag o Lula tem razão. Mussolini ha sempre ragione. Então eu falo assim, não só o que ele fala, mas como as pessoas reagem são iguais. Então você vai dizer que o Lula é o quê? Fascista? Não. Ele é um humanista que se comporta como fascista simplesmente para salvar a democracia. Imagina só. É só uma fase. Assim como o comunismo é só uma transição para o socialismo. Uma transição que dura quantos anos? O tempo que o Politurbo decidir? Então, né? Não existe um momento onde a população pode falar, não, agora está na hora de virar socialista. Não. É o Politurbo que diz. Então eu acho, né, que no final a gente volta, né? E aí, agora a coisa que o bolsonarista. Eu, por exemplo, assim, as pessoas chegavam e me xingavam, né? Tipo, eu vou dizer que eles xingavam no ponto de vista deles, no meu ponto de vista eu não achava nem xingamento, eu achava quase um elogio. Você é um isentão. Assim, o que é isentão? O isentão é um cara que não concorda com o Bolsonaro e nem concorda com o Lula. Eu não tenho como condenar essa pessoa. Eu não concordo com o Lula e não concordo com o Bolsonaro. Você é um isentão. Mas peraí, gente, a gente tem 200 e poucos milhões de brasileiros, então temos 100 milhões de homens. Tira as crianças que não podem votar, tira, sei lá, quem. Sobra um facinho, uns 1 milhão de pessoas para serem votadas. Vocês estão dizendo que só tem 2, Lula ou Bolsonaro? Eu sou um pouco mais criativo que isso, né? Eu voto no... E aí, é aquela história, entendeu? Olha... Eu trabalhei com o João. Eu fui. A entrevista de emprego que eu fui trabalhar no BBA foi com o João Amoedo, né? Que na época era conhecido como João Dionísio, não João Amoedo, esse nome artístico. E foi. O João, ele é ótimo com as pessoas. Ele era amado pela equipe dele, era super competente, ele ganhou dinheiro, ele abandonou o dinheiro para fazer outra coisa com o dinheiro. Mas ele é um péssimo político. Infelizmente, ele é um péssimo político. Infelizmente, para o Brasil, ele é um péssimo político, né? Ele poderia ser muito melhor que isso, né? Depois do Antagonista, eu tive a oportunidade de conversar com alguns políticos, né? E eu mudei a cabeça sobre alguns deles, assim, né? Então, vou falar um cara que é um ex-político, né? E no fundo é isso que importa. O Temer. Eu tinha uma visão muito ruim do Temer antes, né? Ele estava lá, tinha lá aqueles negócios de Santos, tinha aquele... Depois foi junto com o governo Lula, que era, né, tudo aquilo e tal. Mas quando chegou na hora da vez dele, ele fez a coisa certa, né? E por isso que todo mundo... Gente, pensa um cara que tá ficando endeusado, Fernando Henrique Cardoso. Ele tem vários méritos. Mas quando chegou na hora dele, ele sacrificou a coisa certa pela reeleição. Foi o Fernando Henrique Cardoso, junto com o famoso ministro dele, Sérgio Mota, que começou a sementezinha do mensalão, que virou petrolão, que virou financiamento de campanha, que Caixa 2, que depois nada disso aconteceu, foi tudo apagado. Foi tortura, Pedro. Foi tortura psicológica dos empreiteiros, coitadinhos, fizeram falsas confissões,
E que eles próprios falaram agora, É. juridicamente, que não teve isso. Tudo- Mas a gente sabe que é muito trauma que eles ficaram, eles não querem Então, falar. mas a né? gente sabe disso, a gente sabe, né, que, sabe? Bom, mas, de fato, o Fernando Henrique tem uma coisa em comum com o Bolsonaro. Eles passaram a cadeira pro Lula. Isso é imperdoável. O Bolsonaro é pior. O Bolsonaro assumiu com o Lula na cadeia e saiu com o Lula presidente. E as pessoas dizem que a minha única alternativa é votar no Bolsonaro. Né? Ah, mas... Não, calma. Isso é uma das coisas erradas que ele fez. Tem mais uma série de coisas que não vem ao caso. Mas, né? Por isso que não tem como falar, mas você é esquerdista. Não sou esquerdista. Você é bolsonarista. Não sou bolsonarista, entendeu? Eu julgo cada ação em si. Se eu discordo, eu falo. Se eu aprovo, eu falo. Essa questão também de você ter uma visão para o lado da economia, de você ter essa visão treinada dos fenômenos, também eu acho que te descola um pouco desses rancores e paixões por políticos que movimentam geralmente as pessoas nas redes, né? Eu não entendo muito bem isso, sabia? Eu acho que é uma tendência natural do ser humano tentar seguir alguém. Eu acho que faz parte disso. Tem uma pesquisa que teve um cara que ele fez um estudo muito interessante sobre tortura. Ele era um judeu e ele não entendia por que os alemães fizeram, né, o que fizeram. E aí ele fazia uma encenação onde ele fazia a pessoa... É o seguinte, olha, você coloca aqui, ele chegava assim, ó, tá vendo? Vou te mostrar aqui. Toma aqui um choque. Ó, se você colocar aqui, tá vendo o choque? O cara tomava o choque. Aí tomava 1 volt, 2, sei lá, um número pequeno, assim. Mas a gente vai fazer, e você vai ficar controlando aqui para dar choque naquela pessoa. E a gente vai dizer para você que ele precisa... e aí você vai torturar aquela pessoa de acordo com a instrução da equipe, porque ele precisa ser... E aí, acho que 85% das pessoas seguiam as instruções e torturavam o amiguinho que estava com ele no período de preparação. Ele não sabia que a tortura era falsa e que os gritos de dor do amiguinho eram teatro. Mas, de fato, pessoas normais torturavam o amiguinho quando guiadas com uma justificativa. Né? E 15% se recusavam. Ele falou que isso é estável. Depois ele replicou esse estudo em outros grupos e essa proporção meio que se mantém. Então eu acho que existe no mundo 15% das pessoas que não vão seguir ordens às regras. E 85% vão. E aí ele simplesmente escolhe de quem que eles vão seguir as regras. Né? Então eu acho que a única explicação que eu vejo, olha, são pessoas... Não são pessoas ignorantes, ou seja, burras, nada. Mas por algum motivo eles se apegam àquilo e continuam repetindo aquilo. Eu realmente não entendo. É porque é uma coisa que às vezes eu fico pensando, sei lá, vai seguir uma seita, uma religião, uma astrologia, mas é que a ideia de você confiar num político latino-americano, sendo adulto, confiar cegamente, brigar por causa dele, para mim também não é uma... Mas eu acho assim, mas eu acho que eu considero isso um fenômeno natural e que é explorado, né? Uma vez eu lembro, quando eu trabalhava no banco ainda, né? E era uma eleição da Marta com o Maluf. Eu não sei que ano foi isso, 97, 98, alguma coisa assim. Foi para prefeitura? Ou não sei como é que foi. Eu estou tentando lembrar o ano porque eu cobri a Marta nessa eleição, mas nossa, gente, faz tempo isso. E tinha uma suíça que trabalhava na mesa do banco, né? Aí eu perguntei para ela assim, obviamente eu era contra a Marta e contra o Maluf, né?
E aí eu perguntei, mas por que você vai votar no Maluf? Ah, não dá para votar no PT. É verdade, não dá para votar no PT. Mas na Suíça, qual dos dois poderiam ser candidatos? Aí eu falei, só a Marta. Uma coisa é classificatória, outra coisa é eliminatória. Algumas coisas deveriam ser eliminatórias num político. E no Brasil não, né? No Brasil tá aí, né? Tá histórico e se perpetua. Então eu acho que a gente vai demorar um pouquinho ainda para, como disse geralmente, né? Como é que a justiça brasileira é uma outra Suíça, né? Isso é uma coisa assim. Então, assim, é uma Suíça diferente a nossa justiça, assim, porque a gente tá, sabe assim, a gente tá tão diferente assim, né? E eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer. É uma coisa assim, eu comecei a trabalhar como repórter no governo Fernando Henrique. Uhum. E o Brasil não é um país que gosta de liberdade de imprensa. Eles todos se melindram muito, enchem muitas paciências, ligavam para pedir a cabeça da gente. É que naquela época não davam, né? Era normal, ele ligava pedindo e o seu chefe falava não, e ficava tudo normal. Eu percebi de 2003, quando o Lula toma posse, eu fui percebendo um fechamento. Isso todo mundo percebeu na época em 2003, por quê? O Fernando Henrique dava entrevista até na padaria da Rua Maranhão. Você chegava lá, enfiava o gravador. Inúmeras vezes já fiz, porque era o normal. E que era de todos os presidentes, até na ditadura militar, era assim, era um costume, o quebra-queixo com o presidente. Quando entra o Lula não dava entrevistas. Ele só dava entrevistas exclusivas, pré-marcadas ou para os blogueiros amigos. Ele só fazia discursos. Ali, em 2003, houve nas redações uma opção de diminuir o calibre do repórter que cobria, porque como não ia entrevistar mesmo... É só para ficar... É só para segurar microfone, eu não vou mandar o top daqui, eu mando ele para fazer entrevista. Então, a gente foi tendo, vamos dizer, um sucateamento e não se foi treinando para enfrentar uma autoridade, porque não é qualquer um que olha no olho de um presidente da República e faz uma pergunta contundente. Agora, ele falou que não falou de Holocausto, a pessoa não enfrentou ele. É um derivado que a gente tem. Ontem teve uma cena muito tosca. Uma jornalista perguntou sobre a manifestação e foi vaiada. Cara, eu fiquei passada com isso. Ele não respondeu. E ele ainda ela perguntou cheio de delicadeza sobre um tema super... Porra, o que o senhor achou das manifestações? Era a pergunta, a única pergunta do dia. Qual pergunta que... Assim, o que você deveria perguntar? Lula, o que o senhor fez hoje para acabar com a fome no Brasil? É isso que você deveria perguntar? É isso? É a única pergunta que está autorizada? Porque você não pode falar de Holocausto. Você não pode falar de... O que você pode falar? É tipo, só levantar a bola? Né? E ela foi vaiada. Eu não sei se foi só a Patota ou se foram outros jornalistas, mas o rumor é que os jornalistas vaiaram porque eles tinham combinado que ninguém ia fazer a pergunta. Porque todo mundo queria fazer a pergunta. Eu ouvi isso também de pessoas sérias. Como ela rompeu o acordinho e os outros jornalistas vaiaram, porque estava combinado que eles não iam fazer essa pergunta. Assim, é absurdo. Eu imaginava que deveria haver uma competição entre jornalistas, né? Por quem faz a pergunta dura, a pergunta que o público quer ver. Não. É uma pergunta que não desagrada o perguntado. Mas isso não é jornalismo, né? Então é o que eu estou falando. Nesse ponto eu acho que... E aí eu tenho uma teoria sobre isso. O que mudou no jornalismo de 2000 para cá? Né? A culpa é do Google, tá? A culpa é do Google. O Google, ele controla, né? Você está falando Google, né? É só um dos maiores, né? Eu considero o maior. Mas a notícia passa pelo Google. O anúncio passa pelo Google. E o Google dá uma querelinha lá para os geradores de notícia. Eu vivo dessa querelinha.
E antigamente, eu acho que as agências lá ganhavam, sei lá, 20% dos anúncios. Eu acho que o Google fica com 85%, 90% de toda a verba de anúncio que o anunciante coloca chega no gerador do conteúdo, né? Então está muito desbalanceado. Mas é o que é, o monopólio contra um monte de gente pulverizada. E, como eu disse, a liberdade, o dinheiro te traz liberdade. E quando acabou o dinheiro do jornalismo, acabou a liberdade. Então hoje o dinheiro, o principal patrocinador desses diretos é o governo. Então o governo, qualquer que seja o governo, compra. E o PT compra melhor. O Bolsonaro, não sei por que foi querer brigar com a Globo, né? Eu não sei se ele assistia a televisão, mas a Globo participou muito contra o Lula na Lava Jato. A Globo estava apoiando a Lava Jato. Agora, por que o Bolsonaro decidiu que a Globo era o negócio e tirou todas as verbas e botou todas as verbas na Jovem Pan? Eu não entendi muito bem aquilo, né? Mas aquilo acho que foi um dos motivos que... Então, acho que tem dois motivos que custaram a eleição para o Bolsonaro, assim, grandes, né? Um foi ter brigado com grande parte da imprensa e outro foi ter atacado as vacinas, né? Isso foi suficiente. Foram muito poucos votos para colocar. Então, principalmente aquele cara que queria o menos pior acabou optando por isso aí. Então, eu acho que é o seguinte, a imprensa morreu a liberdade quando acabou o dinheiro. Como se dinheiro é liberdade. A coisa do quem paga manda, não tem muito. E isso que você Mas antigamente quem pagava era o leitor. Sim, leitor e anunciante. Leitor e anunciante. E o anunciante era... Essa é também diferente a negociação, porque o anunciante era direto com a empresa que te pagava. E a empresa já escolhia anunciar em determinado lugar, ou porque ela admirava, ou porque estava ali o seu consumidor, ou às vezes, muitas vezes, porque acreditava naquele trabalho que você estava fazendo. Mas sabe uma coisa? A lógica do anúncio empresarial é diferente da lógica do governo. A lógica do anúncio empresarial, ele quer que o anúncio seja visto. Ele vê o resultado do anúncio. O governo usa o anúncio como uma alavanca de influência no jornalismo. A Volkswagen não ia dizer para a Globo o que ela deveria colocar no Jornal Nacional. E nem queria. Nem queria. Ela queria que mais pessoas assistissem ao Jornal Nacional, que de longe a audiência ainda mas era muito maior, a influência era muito maior, né? Mas não era... O interesse da Volkswagen era vender carro. Né? Hoje quem anuncia no Jornal Nacional, a Petrobras, quando faz um anúncio no Jornal Nacional, ela não quer vender gasolina. Ela quer poder ligar para alguém e demitir um jornalista que fala alguma coisa que não agrada, né? E está conseguindo. O que é ótimo para mim, porque tem muito jornalista bom que está vindo trabalhar no antagonista. Não teria a menor capacidade de contratar se não fosse o tratamento que os veículos estão dando para os bons jornalistas e premiando os vamos dizer, que aceitam as condições atuais. Tem aí isso, uma coisa que você está falando, que eu acho que tem também um olho de investidor contra um olho de quem trabalha com a comunicação, pensando que vai ceder para o governo, vou dar essa cabeça aqui para depois tal coisa. Que é o seguinte, tem um conflito de interesse porque o meu público que é o ganha-pão. E quando, por exemplo, esse caso da jornalista que você falou, quando me falaram assim, não, a gente tinha combinado de não fazer essa pergunta. Eu falei... É verdade, então, é? Não, me falaram, eu não sei se é verdade. Mas assim, ouvi de umas 3, 4 pessoas, não, é que era o combinado. Aí eu falei, que mané combinado? Vocês são uns moleques tudo doido. Você imagina que tinha combinado? Se bem que eu já fiz assessoria anos atrás para evento de governo, você sabe que hoje, se você bota uma cerca e fala pro jornalista, não, daqui não pode passar, eles não passam, né? É igual o seu filho, não pula a grade, né? Não sai de casa, não sai, né? Eu já pulei alambrado do aeroporto de Congonhas para ir atrás de não sei quem que tava na ala VIP, entendeu? Era outro... Mas era o quê? Na redação se tinha... Acabaram os paparazzis. Não, e tinha aquela consciência de que, assim, é com seu público. Então, vamos dizer, se combinaram a pergunta... A primeira coisa
no artigo, na reportagem, no comentário de todos os que estão ali, é informar o público que houve um combinado e não perguntamos isso. Posto isso, aí tem a notícia. Porque você não pode mentir para o público, que foi isso que eu fiquei preocupada, porque as pessoas falaram, não, é que houve um combinado. Eu falei, mas você não informou. O seu cliente é o leitor, o seu cliente não é o entrevistado, certo? Não, a pessoa que me falou, não, é que tinha tido um combinado. Eu falei, não é possível isso, porque você fez uma reportagem, você não disse na sua reportagem que tinha um combinado. Eu não conheço de jornalismo, mas tem regras de jornalismo, né? Não, por exemplo, se houvesse um combinado... Vamos dizer que todo mundo discordou, eu só não tive como perguntar, fui voto vencido. Vamos dizer que eles tinham um combinado. Eu tenho que informar. Eu reporto que eu falo, houve um combinado que tal pergunta não seria feita. Isso eu estou te falando porque, assim, no governo Fernando Henrique, por exemplo, que eles sorteavam a gente, que nem nos Estados Unidos, agora você, agora você, agora você, eles falavam antes, como falam nos Estados Unidos também, fulano não vai responder sobre tal coisa. Sim. E falava também no primeiro governo do Lula, no governo da Dilma, presidente não vai comentar tal coisa. Isso é normal. Só que você tem que falar. Olha, você reporta o que aconteceu e fala, tal coisa não podia ser comentada. Pronto. Porque senão dá a impressão que o tema mais importante era outro. Exatamente. Mas isso de não priorizar... O leitor. O leitor... Informar, né? Informar. Informar, porque isso eu acho que é uma coisa que vai entornar o caldo. Então, aí depois fica... Não, eu falo. Eu diria que... Gente, tem muito jornalista bom. Tem. Que cedeu. E como é que volta? Como é que volta agora? Então, eu acho que se lá na frente a gente escapar, né? Quem não cedeu vai sair com... vai ser beneficiado, entendeu? Eu acho que é muito isso, né? Como no mercado financeiro ou nessas coisas, é sobrevivência do mais forte, né? E hoje pode parecer... E é difícil, vai. Você poderia estar financeiramente mais bem recompensada se você não insistisse, né, em tocar nessas feridas. Mas, como disse o seu Marco Aurélio, né? Você não ia ter menos histórias boas para contar na sua UTI. Então, mas, sim, cada um escolhe. E também tem a coisa, eu acho, que da dignidade da profissão. Se é para falar bem do político... Mas você abre mão da dignidade para a democracia? De jeito nenhum. Existe democracia sem dignidade. O princípio da dignidade mas humana... Não é isso. Eu acho que as pessoas estão falando assim, olha, eu vou fazer um sacrifício, vou imolar... Como é que é? Vou imolar a minha dignidade para salvar a democracia. Não tem democracia sem dignidade. Então, eu acho que e eu acho que isso lá no fundo, né, esse monte de... Eu tenho jornalista, tudo bem, mas não estou falando de jornalistas que são jornalistas bons. Eu não acredito que todo mundo, de repente, ficou mal, assim, entendeu? De repente ficou vendido, assim. Mas eu acho que foi um sacrifício, né? E aí é o que eu estou falando, né? Você entregou a sua dignidade para quem? Pro Lula? Pro PT? Para Glaze? É para essas pessoas que você entregou a sua dignidade, entendeu? Eu acho que elas não vão cuidar muito bem delas, não, entendeu? No final, você vai estar associado a essas pessoas por um bom tempo. Né? E você sabe que eu ouvi de colegas meus, porque os bolsonaristas enchiam muito saco, a gente não liga, né, pro né? Gilmar Azevedo, mas o resto não conta, né? Então... acho que eu confundi um pouco, mas deve ser alguma coisa próxima. Tinha umas coisas assim, eu ouvi colegas tá sérios, vendo? Pedro. A gente tem medo de falar, tá vendo? Por isso que a gente não tá sob total liberdade. Não mesmo. Tem um medinho de falar, tá vendo? Dá um medinho, não dá? Tá vendo? E assim, eu já fui assessora do ministro Gilmar. Exato. Fui assessora há 2 anos. Eu conheço o outro lado, como funciona. Então, assim, quando eu vejo as movimentações, que às vezes as pessoas me falam, não, porque fulano é vendido, fulano é vendido. Tem uns fulano que o povo fala que não são vendidos. É que se ele perde o emprego, ele não paga o salário. Mas olha, ele não paga as coisas da casa dele. Eu falo. Aí o que ele faz? Ele fala, eu vou segurar a minha onda até a gente se ajeitar aqui em casa. E depois, eu tenho um colega que saiu para virar sommelier. Calou a boca. No governo Bolsonaro encheu muito o saco também. Eu acho que calou a boca, saiu fora e foi ter outra profissão. No futuro, se as coisas continuarem assim,
jornalismo vai ser coisa de filho de rico. Que nem aquele cara lá que é da CNN, o cabelo todo, que ele é da família Vanderbilt. Ah, do Anderson Cooper. Anderson Cooper, herdeiro Sim. dos Vanderbilt. Você pode ser woke, você pode ser tudo, você pode fazer o que você quiser quando você... Você pode peitar um presidente e falar qualquer coisa. Você foi demitido, tudo bem, não vai mudar a minha vida. Mas se você tem um filho na escola, se você tem... Você vai falar, caramba, tá bom, vai. E aí você vai criando isso. Mas olha que eu acho que não é todo o caso, não. Não são todos que eu vejo nessa situação, não. Mas... É que é difícil, porque assim, por exemplo, eu crio meu filho sozinha. E eu já tive embate que eu cheguei e pedi demissão no microfone no ar e fui embora. Mas é. Porque eu prefiro exercer dignamente outra profissão. Você bateu o seu Passat TS. Bati. E foi embora pra várias casa, vezes. mais pobre, mais... Porque eu fico pensando assim, se for para me submeter a isso, eu prefiro fazer assessoria de imprensa de forma digna, Exato, então. Em vez de ficar aqui bancando. Fingindo que eu sou jornalista, né? Mas assim, isso ainda tem cliques, né, Pedro? Porque na competição dos cliques... Essa coisa... Essa da competição... Como que você, que tem uma cabeça... A sua cabeça é muito de desenho de cenário, do que vai dar certo, do que não vai dar, porque é o investimento. Como é que você vê isso da competição por cliques que os políticos sabem manobrar tão bem e deixar o jornalismo esgoelado? Eu acho que o que vai acontecer é que vai ter uma evolução dos cliques, né? Vamos imaginar notícias populares. Você lembra notícias populares que tinha sangue? Nossa. Notícias populares, aqueles... Delícia. Entendeu? Aliás, sabe que todo esse pessoal mais radical de esquerda que defende direitos humanos hoje trabalhou no NP, que eu sei o que todo mundo fez no verão passado. Então, tirava aquelas fotos de nego atirado, sem cortou cabeça. E você sabe assim, que inventava tudo, né? Eu trabalhava com eles de madrugada. Eu fui repórter policial há muitos anos. Meu Deus, você vai ter muita história pra contar. Eu fiz né? medicina legal, Pedro. Me dá que eu corto. Eu sei tudo. Só me dá com sangue sem correr, né? Mas, enfim, aí trabalhava lá. E tinha um repórter da madrugada que era o seu Hélio. Coitado, o seu Hélio morreu. Era sabe aquela... O jornalista boêmio, que é o homem sozinho, que eles usavam aquelas calças meio boca de sino, assim, com a camisa listrada. O seu Hélio era assim até os anos 90. E aí, sabe como é que acontecia? Mandava os fotógrafos, o fotógrafo trazia a foto e mais ou menos o que ele escutou lá. E não tinha internet, não tinha nada. Ele bolava a história. Ele chegava assim pra mim, princesa, vê se tá bom isso. Então, mas aquilo, você lembra que vendia jornal? Nossa, mas não bebê tinha, diabo. Mas não tinha anúncio. Por quê? Porque os anúncios colocados ali não geravam resultado. Hoje em dia, eu acho que vai chegar um momento em que o clique em clickbait, alguma coisa, vai gerar menos, não vai gerar resultado. E aí eu acho que a própria, vamos dizer, a inteligência artificial, essas coisas todas, vai saber, olha, isso daqui pode gerar engajamento, mas não vai gerar clique, porque passou. Hoje você é obrigado a clicar, né? Não é que você tenha a liberdade de clicar, não. Você é obrigado a clicar para apagar da sua tela, no fundo, o anúncio, né? O antagonista, desculpa, a gente é obrigado a fazer isso, né? Porque as pessoas não assinam mais, né? Então você, desculpa, é o que é, né? Entre assinar e ser incomodado, você prefere ser incomodado. Mas eu acho que isso um dia vai perder um pouco da eficácia, esses cliques dessa qualidade. E aí talvez um clique ou a audiência de um... Mesmo que tenha menos paid views, aquilo vai ter mais influência sobre o consumidor. E talvez aí você possa ter uma qualificação melhor. Por enquanto está muito terra de ninguém. E o dinheiro eu acho que está indo... Você falou isso, né? Do dinheiro que ele sai de um lado, ele entra do outro. Mas quem está levando o consumidor para dentro da empresa não é quem está ganhando dinheiro para fazer os anúncios. Não. Porque ele chama a atenção para a empresa, mas tem aquela coisa, quem é que me converte à venda?
Quando você trabalha com venda de, por exemplo, coisas menores, você trabalha hoje com venda de curso, por exemplo, que agora tem essas plataformas. Sim, Você sabe que eu tô apaixonada por meu sonho é esse negócio aí. Tô persistindo. Mas assim, você vê que pessoas que de repente vão te dar. Vou te falar de lugar, por exemplo, 2 exemplos concretos. Eu fui em 2 podcasts diferentes que tinham milhões de views. Os 2 deram mais de 1 milhão, tá? Um me reverteu 100 e poucos seguidores, não me vendeu um livro. O outro me reverteu 8 mil seguidores. Então. Compraram 60 livros do meu Cancelando o Cancelamento e mais 7 livros de um outro negócio que eu vendia e mais, assim, uns 60 e-books que eu tenho no Kindle. Eles tinham... aliás, esse que me deu mais coisa tinha até um pouco menos público. Mas eu acho que vai ser esse Ele ponto, tinha né? menos público, mas eu cheguei lá, a minha venda saiu. Então eu fiquei pensando, e uma empresa, ela não sente isso? Que quando ela fala no X, não sai um carro daqui, quando ela fala no Y, tem 30 test drive no dia seguinte, pra quem ouviu? Porque ela foi desintermediada. Ah, entendi. Entendeu? O que acontece é que a empresa dá o dinheiro pro Google ou no leilão ou alguma coisa, né? E aí o Google devolve para ela quantos cliques tiveram. Então ela não sabe se... Ela não diz, anuncia nesse ou naquele ou no outro, entendeu? O anúncio dela está espalhado por aí. Você lembra uma vez que aparecia anúncio da Petrobras no 247? O Bolsonaro deu um escândalo. Pô, não interessa. Cara, quando eu comecei no Antagonista, que eu abri, abri o YouTube, né? A TV Antagonista. A gente teve que fazer até reunião no YouTube. Isso é outra era geológica. Porque quando eu aparecia anúncio de garota de programa. Meu Deus do céu. Olha aí, tá vendo como é que é? E tipo, eu conhecia um povo do YouTube, tivemos que ligar e ir o lá. O algoritmo explicar. O algoritmo não, foi... Pra resolver, pra tirar o anúncio. Porque a gente não conseguia tirar o anúncio. Mas, no fundo, aquele anúncio paga o teu salário. E aí... Mas aí o que se pensava é o seguinte, se fica esse anúncio, exatamente, de repente não vai pagar mais daqui a pouco. Então, que foi por isso... Só que assim, o algoritmo, teve que ligar pro cara. Mas então, o que eu tô falando é o seguinte, quando você joga o dinheiro no Google, você não sabe exatamente onde o seu algoritmo coloca. Você pode, por exemplo, bloquear lugares que você não quer. Mas você não sabe exatamente para onde que ele tá mandando você o vai. total. O Google te volta um relatório de page views. Aí o page views vai estar muito linkado à audiência. E aí, se a audiência, você pode explicar, vamos dizer, a verdadeira situação no Oriente Médio e ter, 30 mil pessoas que viram aquilo, ou quem pegou quem no Big Brother de ontem à noite, que vai ter 3 milhões, né? E a pessoa vai passar aquilo, é um público que não vai consumir, que não está... Mas eu acho que isso vai chegar, isso já está melhorando, eu acho que já está mudando, né? Mas eu acho que ainda tem, com um negócio de IA, né? IA vai mudar muito, você entendeu? Primeiro que vai ficar muito difícil saber o que é verdade e o que é mentira. Eles vão ter que colocar, né? E já é possível, isso aqui foi gerado por IA, né? Mas vai ser... A gente vai ter muitos desafios tecnológicos aí pela frente. Mas eu acho que o poder, né? Acho que o que o Google fez, né? Por isso que eu boto assim, quem acabou com o jornalismo foi o Google, né? Quando ele foi diminuindo... Quem é o dono da notícia hoje? Certo? Qual é a velocidade? Você já viu a velocidade do clipping hoje? Você lança uma notícia aqui. Essa notícia, 10 minutos depois, se ela foi confirmada, se ela não é muito... Você precisa de confirmação, ela foi clipada por todo mundo. Imaginar que você tem um jogo de futebol na Bahia. Você precisa mandar o jornalista para cobrir o jogo de futebol? Faz e todo mundo clipa. Isso empobreceu o jornalismo, mostrar vários ângulos da notícia, por quê? E não se paga mais.
E o cara que originou a notícia, que antigamente tinha um tempo de imprimir, depois no dia seguinte os outros repercutiram aquela notícia, hoje esse tempo diminuiu de um dia para minutos. Por que tinha o Jornal da Tarde? Porque as notícias que você não tinha na origem da manhã, você conseguia reproduzir de outros veículos um clipping no Jornal da Tarde. Né? Hoje o Jornal da... a notícia sai e ela é clipada imediatamente depois. Isso é muito ruim para quem origina a notícia. Então fica interessante você ser o copiador da notícia. E aí, no final, a qualidade do jornalismo vai caindo na ponta e todo mundo começa a copiar uma porcaria. E o Google acabou com a qualidade do jornalismo. Mas não se esqueça que o bom jornalismo é uma demanda. E eu acho que essa demanda vai ser suprida em alguma forma, em algum momento. Mas ela só vai ser suprida por quem não vendeu a dignidade. Exato. Quem conseguiu, né? Quem conseguiu sobreviver. E a gente tem, na verdade, também uma questão do tempo que você falou. Por exemplo, essa minha ida para Israel. Eu fui para lá, fiquei uma semana lá. A semana que eu fui para lá, eu não produzi nada. Porque eu estava lá. Exatamente. Aí eu voltei, fiquei uma semana, que era a semana do carnaval, organizando o material. Porque eu tinha, além do que eu gravei, eu consegui lá um drive deles com imagens de tudo, que tem todas as imagens, as proibidas, as não sei o que, papapá. E algumas eu queria utilizar que não tiver, mas era um trabalho danado. Outro dia até tava o Joelto, o Daniel, os meninos da técnica editando. No fim eu enfiei uma imagem no meio que aparecia uma pessoa tomando um tiro e morrendo. Mas eu só vi depois porque era bem... Aí tiramos, óbvio, colocamos isso no ar. Mas aí eu tive que fazer tudo isso. Aí já foram 2 semanas. Para um material que vai uma vez por dia durante outras 2 semanas. Para fazer uma reportagem, exige isso. Lá, no Antagonista, eu fiz. Mas em qualquer outro lugar é o seguinte, não interessa, eu preciso que você faça uma postagem por dia com o assunto quente do momento. Mais que isso, você precisa de 30 postagens por dia. Sim. Eu agora que tô velha já é uma só, mas a molecada... Não, mas sabe o que quando eu acho? eu vejo molecada contratada que ele tem que fazer no mínimo 15. Eu acho que vai ter, exato, vai ter uma elitização do jornalismo. Né? A gente vai concentrar renda no jornalismo. Você vai ter um monte de pica-pau usando os instrumentos de produtividade que você gera o texto rápido para você, faz tudo, o tempo que você gastaria 1 hora para fazer, sei lá, com o Bard, com o ChatGPT versão turbo. Assim, eu quero escrever uma matéria com um sotaque de... Fala um jornalista famoso. Eu quero com um tom de Paulo Francis. Olha, pensamos no mesmo nome. Eu quero com um ar de Paulo Francis. O cara vai escrever um texto lá para você com um ar de Paulo Francis e você vai... Isso vai ser, digamos assim, massificado. Mas o que vai dar... Que isso é uma coisa importante que existe nos algoritmos, é a autoridade. Entendeu? Então, a Madá não vai gerar cliques suficiente, mas vai gerar autoridade para o antagonista para que todas as notícias do Oriente Médio subam primeiro, porque o algoritmo entende que o antagonista entende de Israel. Isso é uma coisa super delicada, porque você precisa de sobreviver. E eu não digo com orgulho, mas o antagonista ainda não deu nenhum mês de lucro desde que eu assumi. Você tá pondo. Mas, sei lá, né? Tem gente que tem amante argentina, tem gente que corre de carro. Você tem jornalismo. Tenho um jornal. E você resolveu ir para essa coisa do jornalismo por quê? Não, foi um acidente. Eu sou aquele cara que comprou o circo e o anão cresceu, né? Eu comprei o circo, os 2 anão fugiram, pô. O Mário e o Diogo me deixaram, pô, entendeu? Eu não mandei ninguém embora, eles que foram embora, eles desistiram.
né? Eles podem falar o que quiser, mas eles foram embora. E eu fiquei com um circo sem os anões, os dois principais anões. E por que você resolveu investir Porque eu acho em jornalismo? Porque eu acho é uma visão, talvez seja uma visão errada, né? Mas de que esse produto que está em baixa hoje um dia vai ser valorizado, entendeu? Acho que um dia vai ser valorizado isso. Posso estar errado. E aí o que você faz? Falha. Né? No Brasil é muito feio, né? Falhar, né? Mas nos Estados Unidos é super normal, né? Falhar é um... Cara, ó, ei, não é ser desonesto, dar golpe e tudo, mas não funcionou. Fecha, próximo. Mas eu acho que o pior já passou. Acho que já está respirando, já está... Agora já tá ali para... Né? E a gente está controlando também, né? À medida que começa a melhorar, a gente vai lá e gasta um pouquinho mais. Gasta um pouquinho mais só para Mas Cláudia Raia também é... Cláudia Raia é dura. Cláudia Raia é dura na queda. Você dura. colocou... Porque acho que tem isso também. A parte que as pessoas veem é o Felipe Moura Brasil, sim. o Carlos Graeb como gestores, porque são os diretores da área de conteúdo. E quem põe a cara lá, todos nós, eu, o Wilson. Mas o que mantém a empresa viva é a Cláudia. Mas a Cláudia, cara, a Cláudia é uma... A Cláudia Raia, gente, geralmente as mulheres muito poderosas na comunicação, elas ficam escondidas e ninguém nem sabe quem né? Ela é a CEO, ela é a CEO do antagonista. Quem acha que... Eu não vou no antagonista, não mando, não faço nada, não tenho, eu leio o antagonista como vocês. Sabe? Mas ela tem uma experiência de executiva de comunicação. Sim. Uau, né? Exatamente. Ela sabe o que está fazendo. Então ela chega lá, ó, gente, tem isso, tem aquilo, tem tudo, mas temos que e sem isso tudo não precisa interferir na redação, né? Isso é uma coisa que é a coisa que a gente sabe como é que o Felipe veio trabalhar, a frase que eu falei para ele assim, ó, Felipe, se o Gilmar Mendes me ligar pedindo a sua cabeça, eu vou falar I'm sorry, não vou te dar a cabeça do Felipe. É isso que eu vou falar. Espero que o Gilmar Mendes não tenha meu telefone, não tenha que dizer não para ele. Mas isso. O Gilmar, pode ser o Lula, pode ser qualquer um, né? Desde que o que você esteja reportando é verdade. E é verdade. Porque você nunca... Assim, os ataques, as críticas ao antagonista não são de que o que a gente está falando é mentira. Né? Nunca é isso, nunca é desse lado, nunca é fake news ou é isso, é aquilo, não. Vocês são duros demais, vocês estão apoiando isso, apoiando aquilo. Dos dois lados atacam o jornalista. Que eu acho que deveria ser um símbolo de... se você é atacado pelos dois lados é porque você está fazendo alguma coisa correta, né? Porque eu não acho que o jornalismo, principalmente o jornalismo político, ele não deve ser para agradar, né? Não, tem que ser CA e governo, sou contra. Eu sou contra exato, todos. Gente, olha, contra assim, todos. Eu fico pensando assim, quem é o, vamos dizer assim, um jornalista que gostaria de ser jornalista mesmo, né? Eu acho que o Watergate é o ápice. O ápice da história de um jornalista, certo? Da fonte secreta que nunca foi revelada nem para a dona lá do Washington Post e tal, né? O Washington Post quase foi pro buraco, as ameaças do Nixon na época, e foi salvo porque o Buffett comprou e botou dinheiro naquela época e ficou. E ele, mesmo depois, quando o negócio decaiu, ele nunca vendeu, porque ele falou assim, eu nunca vou vender esse negócio. Porque ele achava importante o papel do Washington Post para os Estados Unidos, onde todo o dinheiro dele está investido. Então, eu acho que para o Brasil dar certo, de verdade, a gente vai precisar de imprensa. Né? Então, né, digamos que eu estou pensando em outros negócios. Nos meus outros negócios, eu acho que é preciso que tenha imprensa para que exista segurança e saúde em todos os outros negócios. Não só os meus, né, mas de todo mundo.
E a gente está se encaminhando para o fim. Como é que você vê esse cenário? Porque a gente tem um fechamento que o único respiro que teve depois de 2003, quando o Lula assumiu ainda muito aberto, só não dava entrevista, mas depois foi fechando, foi fechando, foi fechando. Agora já chega no ponto de receber, sei lá, receber recado que, olha, você falou tal coisa, que você não falou nada daquilo, e aí pressionando, e papapá. Recados já mais diretos, já ameaças, já teve no governo. Veio fechando, acho que só o Temer, que foi um respiro, que o Temer a gente podia zoar ele, podia... Nunca. Sim. Nunca tinha problema. E eu tinha muita proximidade. Se tivesse, eu zoava todos os dias. Eu falava até que eles chamam de lagartixa, você acredita? E o principal assessor dele é meu mentor, o Gaudencio Torquato. Ai, que saudade do tempo. Saudade, porque você podia falar qualquer... Nossa, isso eu te... Falar presidente com essa mão de lagartixa, falando esses absurdos sobre mulher, não sei o quê. Nada, podia falar. Bela recatada do lar. Bela recatada... Não, imagina se fosse falasse Bela recatada, a Janja, ia ser sexista. Eu nem sei tanto de coisa que eles vão te acusar se você fala isso. Hoje ficou assim. E aí a gente tem esse fechamento. E eu vejo muitas pessoas muito empolgadas com isso. Inclusive no negócio da comunicação, muita gente muito empolgada com isso. Como é que você avalia essa curva? Que você falou, se a gente sobreviver a isso, como é que você avalia este percurso até essa questão que você vislumbra da IA melhorar, do jornalismo ter não, mas enfim, do jornalismo ter um outro significado com relação à confiabilidade, à credibilidade, retomar isso nessa era digital. Qual é o percurso que você vê até lá? Eu vejo assim, eu vejo uma coisa parecida com alimentos. As pessoas comiam comida in natura. Aí veio a indústria e começou a industrializar aquilo e ia baixar o preço. Todo alimento industrializado é um alimento barato. E industrializado, barato, qualidade vai caindo. Aquilo vai fazendo mal, vai fazendo mal, vai fazendo mal. E aí, de repente, isso inverteu, naturalmente. Não teve lance de marketing, não teve nada. Mas as pessoas começaram a ter mais dinheiro e falaram assim, eu quero comer uma comida melhor, eu não quero comer uma comida mais barata. Né? Eu quero pagar mais por uma comida melhor. Então eu acho que o que está acontecendo hoje, essa clipping, Google, cliques, é a industrialização da notícia. Uma queda na qualidade, com muito conservante, muito corante, muito aromatizante, entendeu? A notícia está ficando muito industrializada, pasteurizada. Né? Mas existe uma demanda por bom jornalismo. Essa demanda continua existindo. Não é uma coisa que desapareceu, esse desejo das pessoas de serem bem informadas. Né? E aí um dia elas vão começar a pagar por isso. Mas só vão pagar para quem continuar produzindo esse tipo de coisa. E eu acho que é isso que a gente está querendo fazer. Pedro, agora aqui no finzinho eu quero fazer um ping-pong com você. Tá bom. Perguntas rápidas e respostas rápidas. Tá certo. Vamos lá. Eu não vivo sem. Esporte. Eu já desisti de. Convencer as pessoas. Um medo. Ficar pobre. Um arrependimento. Ter tido poucos filhos. Um sonho. Ganhar a Kona. Ganhar a Kona é o Ironman, mundial de Ironman. Quem é Pedro Cerise? Um especialista em generalidades. Pedro, muito obrigada por ter vindo. Alegria enorme ter você aqui. Valeu. E conto com vocês aqui de volta na próxima quarta-feira, 8h da noite. O Pode Falar vai falar de liberdade de expressão, apresentar alguém interessante para você. Os cortes, tem canais de cortes que fazem nossos cortes no YouTube. Os cortes oficiais do Pode Falar, a gente coloca no Instagram. Então você vai ver no meu Instagram, no Instagram do Pode Falar. Se não está seguindo ainda, comece a seguir.
E também no Instagram do Pedro Cerise, que a gente vai marcar ele lá para a gente compartilhar esses cortes todos durante a semana. Eu quero agradecer demais a vocês que estão aqui no canal, que estão nas nossas mídias sociais, levando aí adiante o evangelho da liberdade de expressão. E eu conto com vocês na próxima quarta, às 8 da noite,